Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão aqui da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, né? Dia 28 de agosto e estamos prontos para explorar juntos os textos e as ideias da lição. O tema de hoje, olha, é daqueles que tocam fundo na gente. É sobre o que acontece quando a gente falha, sabe? Quando não conseguimos viver de acordo com os ideais que a gente segue, principalmente os da nossa fé. A gente tem um material bem rico aqui, que mergulha nessa relação, que é um pouco complexa, né? Entre a fé em Deus, a chamada lei divina, e a nossa conduta, o nosso dia a dia. E tudo isso, claro, olhando pelo que Jesus ensinou. A nossa missão aqui é tentar destilar as ideias principais sobre como lidar com as nossas falhas, sabe? À luz desses ensinamentos dele. E olha, um ponto de partida que já chama a atenção é essa tensão, né? Por um lado, a fé em Deus é tipo o caminho para a vida eterna, mas por outro, os textos mostram Jesus dando uma ênfase enorme na conduta, no comportamento. Ele falou muito sobre a lei, não é verdade? Parece quase um paradoxo. Não é um paradoxo que Jesus deixou assim, sem resposta, né? Pelo contrário, ele fez questão de abordar isso de frente, para que ninguém ficasse com dúvida sobre assim, onde ele se encaixava em relação à lei, aos mandamentos, né? As orientações de Deus lá do Antigo Testamento. Ele foi muito claro. Lá em Mateus capítulo 5, logo no comecinho do Sermão do Monte, ele diz, ali nos versículos 17 a 19, né? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E ele ainda vai além, sabe? Alerta que quem desobedecesse ou ensinasse os outros a fazer isso seria considerado menor no reino dos céus. Ou seja, ele não só validou a lei, como a colocou num lugar de destaque. Certo. Então, a primeira ideia forte que fica é não dá para pensar que Jesus veio jogar a lei fora, dizer que ela não importava mais, ele confirmou. Mas, então o que mudou? Porque a sensação que a gente tem lendo os evangelhos é que a abordagem dele era diferente. O material sugere que ele não só confirmou, mas revelou um significado bem mais profundo que talvez estivesse meio perdido na época. Precisamente. E essa é a chave, sabe? Para entender a novidade que Jesus trouxe. Ele não mudou a letra da lei, mas foi direto no espírito dela, no propósito original, que muitas vezes ficava escondido, né? Debaixo de interpretações muito literais ou até da hipocrisia religiosa da época. Um exemplo que deixa isso assim muito claro está logo na sequência também em Mateus 5, versículos 21 e 22. Jesus pega um mandamento que todo mundo conhecia. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Bom, até aí, nada de novo. Sim, um dos 10 mandamentos, né? Super básico. Exato. Mas aí vem a virada de chave de Jesus. Ele continua. Mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe a diferença? É radical. Nossa! Ele pega o ato externo, físico, de tirar a vida de alguém e conecta isso direto com uma emoção interna, a raiva, a hostilidade no coração. Ele está dizendo que a raiz do problema não é só o ato final, mas a intenção, sabe? O sentimento que vem antes. Uau! Isso é pesado. E revelador também. Quer dizer, ele leva o padrão para um nível que parece quase impossível de alcançar. Não é mais só controlar as mãos. É controlar o coração, a raiva, o ressentimento. Aqui fica realmente interessante. Ele não está facilitando as coisas, muito pelo contrário. Está mostrando que a lei de Deus vai muito mais fundo do que a gente normalmente pensa. Não é só o que a gente faz, mas quem a gente é por dentro. É uma expansão radical, né? Do entendimento da lei. Ele está demonstrando que a vontade de Deus não se contenta com uma obediência superficial, só para inglês ver, como a gente diz. O que Deus busca é uma transformação interna mesmo. Uma retidão que nasce lá no coração. E o fascinante é como Jesus conecta essa obediência profunda, essa lei internalizada, diretamente ao relacionamento que a gente pode ter com Ele. Como assim? Onde que ele faz essa conexão mais clara? Lá no Evangelho de João, capítulo 15. É um texto-chave sobre o relacionamento com Cristo, sabe?
Nos versículos 12 e 14, Jesus diz coisas como: "O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei." E logo depois, "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." Olha que interessante isso. O mandamento central é o amor, um amor sacrificial, como o dele. E a prova dessa amizade, desse relacionamento íntimo com ele, é justamente fazer o que ele ordena. Não é uma obediência fria por obrigação, sabe? Mas uma obediência que nasce do amor, da amizade. Ok. Deixa eu ver se consigo organizar isso na cabeça. Temos então, primeiro, a lei de Deus é importante, Jesus confirmou isso. Segundo, Jesus mostra que essa lei vai além dos atos, ela alcança o coração, as intenções, as emoções. Um padrão bem alto. E terceiro, a obediência a essa lei profunda não é um fardo legalista, mas é fruto, é expressão de um relacionamento de amor e amizade com Cristo. Parece um quadro bonito, né? Um ideal inspirador. Sem dúvida. É um ideal que reflete a própria santidade, o amor de Deus. E aqui entra a nossa realidade humana, né? Que o material não ignora. E quando a gente falha, porque, vamos ser sinceros aqui, quem consegue viver o tempo todo sem sentir raiva? Ou, sei lá, amar o próximo sempre como Jesus amou? Quem consegue cumprir essa lei interna perfeitamente? A verdade é que a gente falha. A gente quebra esses mandamentos, os externos e talvez principalmente os internos. Como é que a gente concilia esse ideal tão alto com a nossa experiência de queda constante? Isso não gera uma culpa que paralisa a gente? Essa é a pergunta crucial, né? E é exatamente aqui que a mensagem de Jesus se revela não só exigente, mas também incrivelmente libertadora. Os textos mostram que Jesus, ao mesmo tempo que ele estabelece esse padrão divino perfeito, ele oferece a solução para a nossa inevitável imperfeição, o perdão. É como se ele dissesse: olha, este é o alvo, a santidade, mas eu sei que vocês não conseguem chegar lá sozinhos. Ele conhecia a nossa natureza, nossa incapacidade de sermos perfeitos só com o nosso esforço. E a maior prova disso, acho que está naquele momento terrível e sublime ao mesmo tempo lá na cruz, certo? Exatamente. As palavras que Lucas registrou lá no capítulo 23, versículo 34, elas ecoam através dos séculos com uma força tremenda. No meio da agonia, da injustiça, da zombaria toda, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o material que a gente está vendo faz questão de frisar algo importante. Esse perdão oferecido ali naquela situação extrema não era um perdão só para os soldados romanos ou para a multidão que estava ali. Era um ato que abria as portas do perdão para toda a humanidade, para todas as nossas falhas, para todas as vezes que a gente não sabe o que faz, ou até quando a gente sabe mesmo assim erra. É em Cristo, na vida, morte e ressurreição dele, que a gente encontra o perdão necessário para lidar com a nossa dívida diante da lei de Deus. E para complementar essa ideia do perdão disponível, tem aquela passagem em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que é um verdadeiro bálsamo. Diz algo tipo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, e olha que interessante, ele não diz caso alguém peque, mas se pecar, quase como uma certeza da nossa condição, né? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Isso traz um alívio gigantesco frente àquele padrão elevadíssimo que deixa a gente tão ciente da nossa falha. Saber que tem alguém que intercede por nós, nossa, muda tudo. Muda completamente a perspectiva. E o que significa ter um advogado nesse contexto? Não é alguém que vai tentar achar brechas na lei para nos livrar, ou que vai negar a nossa culpa. Não é isso. Pelo contrário, é alguém que reconhece a nossa falha, mas apresenta ao Pai não a nossa justiça que é falha, mas a sua própria justiça perfeita. Ele pagou o preço pelos nossos erros. Então, quando a gente se sente acusado, seja pela nossa consciência, por outros, ou até pelo inimigo espiritual, temos alguém que defende a nossa causa com base no sacrifício dele mesmo. É uma defesa garantida, não por mérito nosso, mas pelo dele.
Isso leva a gente a repensar a própria função da lei na vida de quem crê, né? Se Jesus cumpriu a lei e oferece perdão para quando a gente falha, para que serve a lei ainda hoje? Alguém poderia pensar que, se o perdão é tão grande assim, talvez a lei nem importe tanto no final das contas. Como é que os textos respondem a essa ideia? Essa é uma questão central na teologia cristã, né? E o material aponta para uma resposta fascinante. A função da lei, especialmente depois de Cristo, não é primariamente condenar quem crê ou servir como meio de obter salvação. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus. A função principal da lei passa a ser outra. Ela funciona como um espelho. O espelho? Como assim um espelho? Pensa num espelho perfeito. Ele não te limpa, certo? Ele não tira a mancha do seu rosto. Mas ele revela com precisão onde a mancha está. A lei de Deus, com seu padrão de santidade, faz isso com a gente. Ela nos mostra o ideal de Deus, o caráter dele, e, por contraste, revela a nossa condição real, as nossas falhas, a nossa distância desse ideal. Ela expõe a nossa necessidade. Ah, saquei. Então a lei não serve para deixar a gente preso na culpa, mas para mostrar o quanto a gente precisa de ajuda de fora, é isso? Exatamente. A lei diagnostica a doença, o pecado, a nossa insuficiência. E ao fazer isso, ela aponta para a única cura, Jesus Cristo. É reconhecendo nossa incapacidade de cumprir a lei perfeitamente que somos levados a buscar refúgio naquele que a cumpriu por nós e que nos oferece perdão e transformação. A lei nos humilha, no bom sentido, sabe? Mostrando nossa dependência e nos guia para a graça. Como Paulo diz lá em Gálatas, a lei foi nosso aio, nosso tutor, para nos conduzir a Cristo. Então a sequência seria mais ou menos assim. A lei revela o padrão e a nossa falha. Daí essa consciência leva a gente a Cristo para buscar perdão. E em Cristo a gente encontra não só o perdão, mas também força para buscar viver de acordo com esse padrão, não mais por medo, mas por amor. Isso organiza bem as ideias, parece fazer muito sentido essa dinâmica. É essa a dinâmica que os textos apresentam. E é um ciclo contínuo, viu? Não é que, uma vez em Cristo, a lei se torne relevante, não. Ela continua sendo o padrão de Deus para uma vida que o agrada. Mas agora, a nossa relação com ela mudou. A gente não a vê mais como um código acusador, impossível de cumprir para sermos aceitos, mas como um guia para viver em resposta ao amor e à graça que recebemos. E contamos com o Espírito Santo para nos capacitar nessa jornada. E falando em guia, o material também menciona algumas outras passagens da Bíblia para quem quisesse aprofundar mais, né? Não como uma lista fria, mas como pistas para explorar essa relação entre lei, amor e a vida na prática. Sim, são sugestões bem valiosas. Por exemplo, para entender melhor a profundidade, o resumo da lei no amor, os textos indicam Mateus 22, versículos 37 a 40. É onde Jesus resume tudo em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E Romanos 13, versículo 9, reforça isso, dizendo que o amor é o cumprimento da lei. E sobre a vivência mesmo, a aplicação no dia a dia. Aquela luta contra as falhas e a busca por uma vida transformada. Para isso, o material sugere textos como Colossenses, capítulo 3, ali dos versículos 5 a 10, que fala sobre se despir das velhas práticas de pecado e se revestir das virtudes de Cristo. É um processo ativo, sabe? De transformação. E também Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17, que cita a promessa da nova aliança, onde Deus diz que colocaria suas leis no coração e na mente das pessoas. Isso aponta para uma obediência que vem de dentro, motivada pelo Espírito. E Hebreus 12, dos versículos 14 a 22, fala sobre buscar a santificação, a paz, e sobre como Deus nos disciplina como filhos amados para o nosso bem. São textos que mostram que essa jornada de viver segundo a vontade de Deus é real, é possível pela graça e conta com a ajuda divina. Excelente! Integrar essas ideias realmente enriquece a compreensão. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou,
Qual seria a grande mensagem que sai desses textos sobre como lidar com as nossas falhas diante do ideal de Deus? Olha, eu acho que a mensagem central é um equilíbrio muito poderoso. Por um lado, a gente é chamado a levar a sério o padrão de Deus expresso na sua lei. Esse padrão é alto, é santo, reflete quem Deus é e tem o amor como sua essência. Não dá para diminuir esse padrão ou tratar nossa conduta como se não fosse importante. Por outro lado, somos confrontados com a nossa realidade. Somos falhos, incapazes de atingir esse padrão perfeitamente por nós mesmos. Mas, e este é o coração do Evangelho, essa percepção da nossa falha não deve levar a gente ao desespero, à culpa que paralisa ou a desistir. Pelo contrário, deve nos conduzir humildemente aos pés de Jesus Cristo. É lá que a gente encontra perdão abundante, graça que restaura e a capacitação do Espírito Santo para viver uma vida de crescente conformidade com a vontade dele, motivados pelo amor. Ou seja, a lei mostra o alvo e a nossa dificuldade em acertar. E Jesus é aquele que não só perdoa os nossos erros, mas nos ajuda a mirar melhor e a continuar tentando mesmo depois de cair. É isso. Exatamente isso. A lei diagnostica o problema da nossa condição de pecado. Jesus oferece a solução completa pelo seu sacrifício e pela sua presença contínua em nós, pelo Espírito. É um convite a reconhecer nossa necessidade e a depender totalmente dele, tanto para o perdão das falhas, quanto para a força para viver. Isso nos deixa, então, com aquela questão provocativa que o próprio material levanta e que realmente vale a pena a gente continuar pensando sobre ela. Se a salvação não vem por guardar a lei, mas pela fé em Cristo, pela graça dele, por que então a gente ainda precisa se preocupar em guardar a lei de Deus? Qual o propósito contínuo dela na vida de quem já foi perdoado e aceito? Fica aí uma reflexão importante para a gente levar conosco, né? Até amanhã, no próximo estudo. Até mais.